Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, recolhendo as roupas do varal, andando de skate por aí, lendo o novo documento do ITRC de microplásticos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 144 do podcast Áreas Contaminadas. Ele já é o 9º da 4ª temporada. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e as nossas queridas colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio Marcel da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Estou fazendo introduções um pouco mais curtas, então vou fazer somente anúncios muito rápidos e fazer um agradecimento geral aos meus queridos e queridas apoiadores financeiros do Apoia-se, sem citá-los nominalmente um a um. Isso não diminui a minha gratidão a eles, muito ao contrário, sei que eles não têm esse tipo de vaidade e eles querem legitimamente contribuir com toda a nossa comum unidade do GAC. E falando nisso, quem quiser também contribuir financeiramente conosco, é simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. Anuncio rapidamente que temos um curso da parceria Senac-AESAS com inscrições abertas. É sobre medidas de controle institucional. É um curso online, ao vivo, a partir de 15 de março, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia. Informações no site da AESAS, aesas.com.br. Bom pessoal, no episódio de hoje eu converso com um tenista talentoso e um profissional ainda mais talentoso, engenheiro ambiental com mestrado no Canadá, atualmente ele é gerente de projetos na Arcadis, é o Camilo Campos. Ele fala de várias coisas interessantes, isótopo, investigação de alta resolução, nos dá uma bela aula sobre vários aspectos aí do gerenciamento de áreas contaminadas, particularmente de um caso de investigação que ele mostrou na 2ª conferência AESAS. Então chega de conversa e vamos lá, fiquem agora com as palavras de Camilo Campos. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o meu amigo Camilo Campos. Camilo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Marcão? Vai saber que horário vai ser. Pois é. Mas obrigado mesmo pelo convite. Eu sou um fã, confesso aí do podcast, já escutei vários, então com certeza para mim é uma satisfação, um prazer e uma honra poder bater esse papo com você, compartilhar qualquer coisa que apareça aí na nossa conversa sem restrições. Quer dizer, algumas talvez. Legal, Camilo. Normalmente a gente começa com a história da pessoa, né? Mas hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Alguns amigos nossos em comuns dizem que você gosta de tênis, né? Então, quem você gosta mais, do Pete Sampras ou do André Agassi? Ih, rapaz, ó,
Quando eu comecei a me envolver com tênis, cara, esses pessoal aí já tinha tudo já passado, é. já. Você é muito velho, né? Então, o Rafael Nadal ou o Federer? Cara, é uma polêmica, né? Assim, eu gosto muito do Nadal porque eu ainda vejo ele jogando, né? É, E ele é um cara que tem uma perseverança muito grande, já se machucou várias vezes e voltou. é. E ele tem uns números assim absurdos, né? É como se o Brasil ganhasse 22 Copas do Mundo, né? Uhum. Ele é o maior de todos, mas também gosto muito do Djokovic. Eu acho que ele, o Federer, o Djokovic e o Nadal são três gigantes assim do esporte, né? E que eu acho mais legal é que são pessoas que estão há 15, 16 anos no auge. Sim, Então, não é igual alguns jogadores brasileiros que ficam 2 anos no auge e acham que já atingiu tudo na vida e sim, cansa, né? sim, sim. Então, mas tênis é um esporte, cara, que é viciante, assim. É, É meio difícil às vezes, cara. sim. Você desço para jogar, para relaxar, volto para casa mais enfurecido do que. Mas é um aprendizado bom. É um esporte gostoso de se fazer. Legal, legal. Convido todos a tentarem, é Legal. gostoso. Mas não pode ser um cara muito nervoso, senão acaba se quebrando raquete e tal. Não, a gente não pode dar esse luxo, né, de quebrar uma raquete, mas de vez em quando dá vontade, isso dá. Legal. Bom, Camilo, de onde você é, né? Onde você cresceu e que caminhos te levaram aí para engenharia ambiental? Cara, então, eu nasci ali em Guaratinguetá, interior de São Ah, Paulo. é? Caramba. É, Terra na do terra Rodrigo do Cunha. Rodrigo Cunha, exatamente. É. E cresci lá a vida inteira, cara. Aí acabei fiz o ensino médio com técnico e depois chegou naquela fase de descobrir, né, o que eu queria fazer. Aí eu, como um rapaz muito decidido que sou, fiquei naquela dúvida cruel do que fazer, do que não fazer. Aí prestei um monte de coisa, prestei engenharia química, ambiental, prestei engenharia civil, e aí acabei passando em algumas, passei em Rio Claro como ambiental, em É, Itajubá é. e em Lorena ali para engenharia química. Aí como eu queria sair de casa, acabei indo para Itajubá, fiz a minha engenharia lá, que foi acho que uma ótima escolha, uma escola de engenharia muito boa, acho que me agregou muito. E de lá, nos últimos anos de faculdade, a gente tinha a opção de trabalhar 3 dias na semana em São Paulo, fazendo estágio, e tinha 2 dias na semana de aula. Então a gente ia domingo, né? Trabalhava segunda, terça e quarta em São Paulo, quarta noite voltava, tinha aula quinta e sexta e ficava nesse ciclo aí no último ano. Vixe. E foi bom, cara, porque a gente consegui colocar, me inserir no mercado de área contaminada, né? É. Entrei como estagiário na Arcades, que eu tinha uma preocupação, engenharia ambiental era uma coisa muito Sim, nova, não sim, tinha muitos profissionais no mercado, então a gente tinha aquela dúvida do que fazer, onde sim. trabalhar. Então acho que um dos meus maiores temores era estar na minha festa de formatura sem estar empregado. Aham. Então, graças a Deus eu consegui o estágio e permaneci na Arcades e entrei nesse mercado de áreas contaminadas, né? Aí entrei, acho que me identifiquei logo de cara e permaneci na área até então. Vem uma gangue, né? Normalmente, não sei se isso continua ainda, mas por muitos anos vem uma gangue de Itajubá para Arcades. Isso aí, você veio nessa leva da Eu vim, gangue? eu acho que eu fui a primeira gangue, né? É. Acho que antes de mim teve um pessoal antes, né? É. Teve o Raoni, Uhum. tinha vindo, mas antes do Raoni tinha o pessoal que hoje é da Recontech, né? O Sim, Lucas, sim, o Weber, o sim. pessoal tudo estava trabalhando na casa, quando eu entrei eles já tinham saído. Eu acho que eles fizeram uma boa impressão, o pessoal continuou trazendo a gente, e aí de vez em quando vem essa leva aí, é bom, é bom. Legal, legal. E como é que é lá em Itajubá? Eu estudei na engenharia ambiental da Unesp de Sorocaba, tem muita gente aqui da Unesp de Rio Claro, tem da UFABC e tal. E como é que é a ênfase da engenharia ambiental lá em Itajubá, que é uma escola de engenharia consolidada como engenharia, né? E como é que eles É, lidam com o ambiental ali? lá o foco, né, quando eu fazia lá era mais engenharia da parte tecnológica, né, mecânica, Né? eletrônica, controle. E aí a gente até sofria bullying lá, porque Sim. tinha engenharia ambiental e hídrica. A gente não era nem considerado engenheiro lá perante os outros colegas, né? Mas acho que faz parte. Mas Itajubá é uma cidade super gostosa, eu tenho um carinho muito grande por Itajubá, né? E você fazer a universidade numa cidade pequena
Primeiramente, questão de custo é muito melhor Sim. e conexões, né? Te permite viver mais a universidade, se envolver com outras coisas dentro da faculdade. Então, foi bastante produtivo, assim, né? Naquela época ainda existia uma distância física do mercado de São Paulo, Uhum. Rio, de Itajubá, né? Itajubá um pouquinho escondido do mundo. Mas agora eu acho que o curso mudou muito, né? A faculdade mudou muito. Hoje tem química, tem biologia, ciências atmosféricas, então tem uma gama. A universidade não é mais tão Uhum. só no foco tecnológico. Agora tem uma gama de cursos. E a engenharia ambiental, em suma, é uma formação generalista, né? A gente tinha bastante foco em parte de civil, porque tinha engenharia hídrica também, então a gente trabalhava muito com barragem. E aí o pessoal que se formou lá em Itajubá, eles trabalham muito hoje em dia com a parte de energia renovável, né? Ah, Então, na minha época, tinha muitos colegas que foram para a parte de PCH, uhum. eólica, agora eles estão também nessa gama aí, né? E tem algumas, pelo menos quando eu converso lá com os professores, eu sempre bato na tecla para inserir um pouquinho de área Sim, contaminada, sim, né? pois é. Que é uma coisa, acho que simples de ser feita, né, Marcão? Tem o próprio guia da CETESB, que já é uma aula de Sim. procedimento, de como fazer, e o pessoal lá tem se atentado para isso, tem feito algumas iniciativas, né? Eu acho que é bacana. Hoje em dia, o conhecimento está mais difundido, né, Sim, Marcão? pois é. Então, isso é bom até para as universidades, né? Acho que aproximou a universidade do mercado, né? Toda Sim, essa evolução que a pandemia trouxe aí em termos sim. de, né, disseminação de conteúdo e teoria, eu acho que é muito válido, muito válido. E como é que você vem para fazer esse estágio na Arcades? A Arcades vai procurar vocês ou vocês procuram a Arcades? Tinha outras Na, opções? Como é que funcionou isso aí? não, na minha época, né, a gente estava buscando em tudo quanto é lugar, mas a Arcades foi buscar em Itajubá, né? Colocou lá um panfleto, buscando candidatos, a gente se candidatou, e aí viemos fazer entrevista, né? Foi, e é legal que, assim, a gente fez a entrevista na época, né, a cabeça ali da Arcades era a doutora Rosa Chama, uma pessoa que me marcou muito, assim, como início de profissão, né, era uma pessoa muito vibrante, assim, muito apaixonada pelo que fazia. E aí eu lembro que a gente saiu da entrevista, né, falei assim, não, cara, eu preciso trabalhar na Arcades, se eu não conseguir trabalhar na Arcades, eu vou ficar frustrado e tal. E aí eu lembro que eu tinha conseguido uma posição também na antiga BFU do Rio de Janeiro. Aham, E aí eu fiquei só meio que, puta, eu tô esperando a resposta da Arcades, aí aham. deu, consegui vir para Arcades, que eu acho que foi bastante legal, assim, foi bem bacana. Era uma escola, Legal. Arcades é uma escola muito boa, né? Então, Sim, o mercado era diferente, né, Marcão? Então, ver a evolução do mercado, ver a evolução da empresa, eu acho que é uma das vantagens de se permanecer dentro de uma empresa por um tempo maior, sim, né? sim. Você vê como é que as coisas andam junto. A empresa evolui, o mercado evolui, os colegas evoluem, Sim. é legal pra caramba. Pô, que legal. E daí, quando você vai fazer a pós-graduação lá no Senac, né? Também o curso mudou muito de quando você, você É, teve lá, né? Eu, por exemplo, não estava mais como aluno e ainda não era docente, né? Então a gente não se encontrou ali nos corredores do Senac. O que te levou a fazer lá e aquilo te ajudou muito? E você vai lá antes do mestrado ou depois? Antes, né? não, foi antes, né? Eu fiquei na casa de estágio até 2008, né? Aí depois a gente foi efetivado. E aí, quando você é efetivado, já começa a dar aquela pulguinha na orelha, né? Eu Uhum. preciso me embasar, eu preciso, né, me inserir mais no mercado. E aí tinha essa pós, a gente decidiu fazer. E aí é legal, né? Assim, tem todos aqueles perrengues, né, Marcão? A Arcades era lá em Cotia, você saía sexta-feira à noite, ia até o metrô, pegava o trenzão Vixe, lotado, é isso mesmo. aí voltava à noite, sábado tinha o dia inteiro, né? Uhum. E era legal, cara, assim, foi muito bacana, porque aí você, na pós, eu acho que quando a gente começa a organizar o pensamento de área contaminada, porque uma coisa é você estar no dia a dia fazendo, Sim, e aí a pós te expõe aquela discussão mais ampla do gerenciamento de área contaminada, a questão legal por trás disso, né, a importância. Eu acho que às vezes no dia a dia da profissão a gente perde um pouquinho desse senso de benefício social que a profissão tem. uhum, Então, na Iapó, você começa a falar de redesenvolvimento de brownfield, de pegar uhum. aquela área impactada, transformar numa área habitável novamente, agregar valor para a cidade. Então, você começa a enxergar um pouco mais além daquela execução diária, né? Porque ainda mais no início de carreira, que você fica muito ali naquela fábrica, tudo sujo de óleo, fase livre, você não entende muito bem
qual é o benefício daquilo, né? É. Então aí, na pós, tenho um contato com a CETESE, pô, tem o Rodrigo, né, que é um personagem Sim. muito marcante, o Vicente Aquino, e foi muito legal, né? E aí eu lembro também uma vez que eu tinha terminado a pós, e eu tinha um projeto em São Paulo, tinha que fazer uma amostragem multi-incremento, eu tive uma reunião com o Vicente, Olha né? E o aí. Vicente, chegamos lá na reunião, o Vicente olhou para mim assim, não, Camilo, você sabe fazer, eu te ensinei na aula, né? E eu falei, aquela resposta, e que era uma coisa que estava ficando comum ali, né? De pedir nos pareceres e tal. Eu Sim. acho que da Arcade, acho que foi um dos primeiros que a gente fez. Eu lembro que eu tive que ir lá no laboratório, falar com o laboratório como é que tinha que ser feito, alinhar os ponteiros, né? Mas era legal, porque você tinha aula com o professor, mas você também tinha uma relação profissional com os Sim, professores, né? sim, Então, assim, eu acho que era uma relação muito além do profissional, né? Acho que existia uma preocupação, acho que ainda existe, né? Tanto dos professores em compartilhar um conteúdo visando que os alunos apliquem com maior excelência técnica, né, executem os projetos com uma excelência técnica maior. Então, existia a preocupação dos professores guiarem, né, botar na direção correta, e dos alunos aprenderem porque eles eventualmente vão fazer, sim, né? sim, sim. Então, E vão ser por isso que cobrados por aquele docente que está lá falando com você. exatamente, exatamente. Então eu acho que assim, eu costumo dizer que a pós do Senac, ela é muito mais prática do que parece, né? Porque Uhum. realmente é uma coisa que você vai ver no dia a dia, assim. Sim, sim. Então foi bem bacana. E assim, né? Criamos uma amizade com o pessoal da turma, Sim, né? sim. Então, assim, foi bem legal. E aí você encontra com alguns deles depois de muitos anos, né? Um virado professor, outros Isso, estão na isso. CETESB. Então, é um mercado pequeno, um mundo pequeno, Sim, né, sim, Marcão? sim. Então, foi bem bacana, foi bem bacana, foi bem bacana. E como é que você vai parar no mestrado lá em Waterloo e tal? Como é que você consegue Marcão, isso daí que todo mundo quer, meu? Pô. Marcão, eu não sei se eu acredito muito em destino, karma, né? Uhum. Mas eu digo para você que foi uma sorte, assim. Eu lembro que eu estava já há uns 3 anos na Arcades já. E aí eu estava começando a sentir aquela necessidade de voltar para o banco da escola, né? Uhum. De me consolidar um pouco mais, né? Ver mais a fundo as coisas, assim. E aí eu lembro que eu comecei a procurar mestrados para fazer, né? Eu falei Uhum. assim, acho que seria bom fazer uma pausa na carreira para fazer um mestrado, porque aí eu vou chegar no mestrado já com alguma bagagem Sim, sim. profissional, que eu acho que vai ajudar também no mestrado. E eu queria muito um mestrado fora, porque às vezes eu pensava talvez buscar uma oportunidade profissional lá fora, Uhum. né? E aí eu comecei a dar uma louca, comecei a ligar para as universidades. Eu liguei para a Alemanha, liguei Uhum. para os Estados Unidos, liguei para o Canadá. E aí o Waterloo, eu lembro que o Waterloo para mim era referência, porque eu tive Sim. uma aula com o Vermelho na Uhum. pós. Uhum. E o Vermelho tinha ido para o Waterloo. Sim. E aí ele tinha explicado, né, todo. Porque o Waterloo é uma universidade muito emblemática, né, Marcão? É onde Sim. tudo começou, né? Exato. Todo o embasamento teórico do nosso mercado, tudo foi de uma forma embrionária, começou lá, Sim, né? sim. Então eu achava isso, era uma das minhas primeiras escolhas, assim. Então eu tentei ligar lá, e aí foi uma das poucas universidades que eu consegui falar várias vezes no telefone. E aí eu falei com uma secretária lá, e ela falou assim: olha só, você tem que convencer um professor a te orientar, porque ele vai te pagar a bolsa e você paga a universidade. Uhum. Aí eu pensei, danou-se, né? Não tem jeito. Aí eu mandei e-mail para um monte de professor, ninguém respondeu, tal. Aí eu falei com um professor, ele descobriu que era do Brasil, acho que ele não quis bancar, né? Trazer alguém do Brasil e tal. Aí eu já estava quase desistindo, eu estava na Arcades assim, fui tomar um café, já meio desanimado, aí eu estava tomando um café, entra um amigo meu que ainda trabalha na Arcades, o Jefferson, e entra também assim, totalmente desapontado. Eu falei assim: o que aconteceu, cara, que você tá meio cabisbaixo? Aí ele: não, cara, acabei de abrir mão de uma vaga de mestrado em Waterloo, o professor veio aqui no Brasil, queria conversar comigo, mas eu não tenho como pedir para minha esposa parar de trabalhar para ser estudante comigo no Canadá. Nossa, eu já dei aquela congelada, né? Eu falei assim, cara, segurei a emoção ali, porque eu não queria, né, tripudiar na dor do cara ali, tinha que ser um pouquinho mais segurar a onda. Eu falei assim, cara, assim, eu liguei lá ontem, eu estou interessado, se você for desistir mesmo, sem pressão, se você for desistir, que eu acho que você não deveria, tal, mas se você acha que me passa o contato do seu professor, ou me indica, né? Fala que você tem um amigo aqui que está interessado e tal. E ele é uma pessoa super bacana, super pra cima, assim.
falou com o professor, me colocou em contato, que era o Ramon Aravena, que era um professor... Uma lenda também, né? Uma lenda também, é. E ele está muito acostumado com brasileiro, ele gosta muito de trabalhar com brasileiro, né? E aí ele mandei um e-mail, a gente marcou uma conversa por Skype, apresentei meu currículo, minha experiência e tal, e ele comprou a ideia. Ele falou assim, olha, agora eu só preciso que você mande o seu currículo, as suas notas da universidade para a secretaria, preciso que você faça a prova de proficiência em inglês, e se tudo der certo, se a faculdade aceitar, eu te mando a carta. E aí o Waterloo tinha uma nota mínima para entrar. E aí Itajubá, como a gente tinha muita matéria de engenharia, assim, era difícil ter uma nota boa lá em Itajubá. Era complicado, cara. Acho que se fosse engenharia em Waterloo, porque o Waterloo é muito... Na parte de engenharia, se fosse um mestrado em engenharia, precisaria ter um coeficiente de 80 e poucos, acho que 85. Vixe. E para Ciências da Terra, que é o departamento onde eu fiz o mestrado, acho que era 72, alguma coisa. Aí eu mandei, estava acima nesse nível, eles aceitaram, né? E aí recebi a carta, era para começar em abril, não deu, voltou para setembro, aí adiou para janeiro, e aí eu tive que traduzir os documentos, tal. Ixi. E aí eu lembro que eu ficava ligando para a secretária lá de Waterloo, fazendo aquelas perguntas mais idiotas que eu podia fazer, assim, né? Porque tinha muita termo em inglês que eu não conhecia, que é vinculado à faculdade, moradia, auxílio, bolsa, visto, né? Daí tudo aquele processo. E aí deu certo. Aí eu lembro que eu saí do Brasil, assim, saí no dia 2 de janeiro. Nossa. Tava uns 38 graus. Cheguei lá em Waterloo, tava menos 25, uma nevasca, a maior nevasca dos últimos 10 anos. Eu falei, por minha conta, né, cara? Aí descobri qual era o ônibus, cheguei em Waterloo, que é 1h30 de Toronto. Descobri qual era o ônibus. Boa, né? Interessante. Aí desci numa esquina, assim, eu lembro, era em frente de uma Starbucks na esquina, aí eu tinha que achar a casa que eu tinha alugado pra ficar, né? Cheguei lá no Orelhão, era orelhão ainda, Marcão, tinha orelhão na rua, pra você ver. Descobri que meu inglês era uma desgraça, eu não sabia nem usar o orelhão, cara, foi foda. Aquela nevasca, era umas 8 horas da noite, frio, puta, nevando, Nossa, nevando. Meu Deus do céu. Aí achei a pessoa lá, entrei na casa, era uma casa de estudante, de moleque de primeiro ano de faculdade, a casa tava uma zona que era um feriado lá, a molecada tinha ido embora. Aí fiquei lá uns 2 dias sozinho, depois a molecada chegou e fui fazer a aula, né, e aí o primeiro curso foi do Ramon. Primeiro dia a gente almoçou e tal. Aí tinha uma brasileira o Ramon tinha outros estudantes brasileiros que eles foram muito bacanas para me aclimatizar, vamos dizer assim, né? Para me deixar acostumado ali com a cidade. Me deram muito apoio. É uma galera que eles foram bastante importantes, né? Para quando eu estava lá no Canadá, assim. E aí eu lembro que teve a primeira aula do Ramon, a primeira matéria era do Ramon. E aí, cara, ele começa... Aí eu comecei a entender quem era o Aravena, né? Porque ele falou assim, olha, Camila, sua pesquisa vai ser assim, né? Então, no final do curso você tem um seminário para fazer, vai pesquisando já uns papers para você embasar a sua pesquisa. Cara, aí todo o paper que ficava de isótopo era dele. Eu falei, gente do céu, como é que não... É bom eu levar a sério esse negócio, senão eu tô ferrado, né? Cara, e assim, acho que a primeira impressão que eu tive lá do Canadá, Marcão, que foi muito forte, assim, é que a relação que eu repito isso muitas vezes, a relação que o Canadá tem com a água subterrânea e os Estados Unidos também é uma coisa muito mais intensa, eles consomem a água, né? Isso mesmo. Então os problemas de remediação, de investigação, eles tomam uma dimensão muito maior, né? No Brasil a gente limita os nossos problemas a intrusão de vapores, né, na maioria dos casos, mas lá não, lá tudo ganha uma dimensão muito grande, né, um posto de gasolina gera uma pluma gigante, afeta bairros da cidade porque atinge o poço, então a necessidade de ter um estudo mais embasado e ter metodologias de investigação mais práticas, né, se faz muito mais presente. Então, a discussão de geologia, a discussão de métodos de perfuração, métodos de coleta de solo, métodos analíticos, tudo isso ganha muita força, porque, às vezes, 2 ppbs na diferença do seu estado analítico já é um problema, pode ser ou não ser um problema, né? Então, a margem de erro lá é menor. Então, isso exige um pouquinho mais de discussão, né?
E aí é um outro mundo, né, Marcão? Assim, a universidade, os professores, as aulas. E aí eu tive a sorte de fazer uma pesquisa que não era de laboratório, era uma escala de campo. É, Então fui para campo, legal. trabalhei muito com o pessoal de Guelph, da Beth Parker. Uhum. Então fui exposto à parte de investigação de fraturado, das ferramentas, de toda aquela discussão que tem, inclusive de coleta de dados em alta resolução. Então, assim, as coisas para mim, né, que eu saí de uma realidade de posto de monitoramento, Sim, sim, sim. né, Uhum. coleta de solo na franja, coleta de Uhum. solo a meio metro, né, Marcão? Uhum. Para uma coisa de CMT, de multilevel, de Certo. isótopos. Então, deu um boom assim na minha cabeça de dados. E por ser em Waterloo, eu acho que a parte mais bacana é que eu consegui ver também como as coisas evoluíram, né? Sim, Porque eu sim, tive aula com o Frind, que faleceu recentemente, com a Ana Vena, com o John Cherry. Então, assim, é gente que começou, eles começam a falar pluma desde quando eles começaram a estudar, né? sim, Então é sim, toda sim, uma evolução de discussão sim, da mesma maneira que as coisas expandiram assim em termos de conteúdo, eu consegui também dar uma visualizada mais distante, né? Como sim, se tudo fosse dentro de uma caixinha de fósforo, assim. Você sabe por que se está usando tal sim. coisa. Então organizou bem o pensamento, Marcão. Assim, acho que foi bem bacana, bem bacana. E tem muita saudade desse tempo. Acho que foi bem legal. Mudou a minha vida, assim. Como é que é o choque de chegar aqui de volta? Depois você chega de volta, você tem que, né, instalar o poção e tal. E É, aí, o que você faz? aí, cara, você fica naquela, puta, eu quero fazer. Eu fiz o mestrado com isótopos, ainda não consegui usar em nenhum projeto isótopos, né? É, e aí eu lembro e aí eu voltei para o Rio, cara, que tem um mercado um pouco mais lento ainda de São Paulo, né, nos projetos. Então eu fiquei ali um ano, só me reacostumando com a rotina, com relacionamento com o cliente, né, aquelas relações corporativas que existem. Mas aí, graças a Deus, o mercado estava em ebulição no Brasil, né? A Aham, alta resolução estava começando a ser mais frequente, a gente já é, tinha fornecedores com equipamentos, sim, ferramentas mais sofisticadas, e casou de eu conseguir também alguns clientes multinacionais que têm uma perspectiva um pouco mais. Eu não digo mais séria, mas uma visão do problema, uma visão mais holística do problema. Eles sabem onde o calo aperta, sim, quais os problemas que isso pode gerar, e eles, obviamente, querem se proteger. sim, Então, eles compram mais a ideia de uma alta resolução. Mas eu lembro sim. que para eu vender os meus dois primeiros projetos de alta resolução, Marcão, eu tive que fazer 3 cenários, sabe? Mostrando posição é isso, alta resolução é isso, custo, vantagem, desvantagem. E aí, E não só a vantagem, mas quanto o cara vai gastar a mais, né? Quanto por cento a mais, quanto ele vai economizar ali. economizar. E aí você tem que fazer aquelas ajustes mágicos, né? Você começa com uma alta resolução, aí depois você tira um MIP, complementa com solo, sabe? Aí você vai variando os cenários, assim, para ver o que o cara aceita. E aí conseguimos fazer algumas coisas interessantes, né? Eu lembro que o meu primeiro alta resolução foi o VOST, que a gente aplicou num cliente. Sim, sim. Eu sou bastante fã dessa ferramenta, gosto bastante. E aí, quando eu usei, eu acho que por uma coisa que me ajudou muito, né? Depois de 2 anos no Canadá, você destrava todos aqueles medos de comunicação em inglês, né? Uhum. E aí eu recebi os dados do Vosh, eu liguei pro Randy, que Sim, inventou a sim. ferramenta, comecei a trocar ideia com ele. O Saint-Germain, Randy É Saint-Germain. um cara super acessível Sim, também, e aí você começa a catar pelo em ovo, né? Você começa a sim, viajar nos dados, aí é sim. legal pra caramba. E aí usamos, isso foi fundamental, eu acho que os resultados que a gente obteve com as investigações em alta resolução, quando eles foram apresentados para o cliente também, às vezes ele só consegue ver o benefício depois que você apresenta o Sim, produto, mas quando sim. você apresenta, tudo faz mais sentido para o cliente. Sim, Então sim. você acaba que conquistando um pouco a confiança, sabe? A alta resolução é mais interativa, né, Sim. Marcão? As coisas ficam mais lógicas ali. Você consegue dizer para o cliente, olha, é isso aqui que está acontecendo, é nesse estágio que a gente está, né? Vazou aqui, andou pra cá, É, aqui segura, ali ele solta e tal, né?
Não, e aí as coisas avançam, né? Porque você Sim, faz uma investigação, né? Se a gente tiver a coerência de projetar essa etapa de investigação de uma maneira consistente, acabou ali, acabou, você já avança, né? Você não fica sim, naquela indas e vindas, né? Ó, sim. está no pocinho, puta, a pluma fugiu para lá, coloca mais um Isso. pocinho lá. Aí não dá. E aí eu acho que casou as duas coisas, né? O mercado começou a apresentar coisas novas, né? Eu acho que a ESAS, o Senac também contribuíram muito para a discussão, né? Porque apesar de ser menos efervescente do que Canadá e Estados Unidos, vocês promoveram uma discussão, uma efervescência no mercado. Então é legal ver essa discussão toda Sim, sim. acontecendo, essa frustração um pouquinho, talvez, que poderia enfrentar por um mercado mais tranquilo, acho que ela Sim, foi trocada por uma excitação de ver coisas novas acontecendo, sim, né? sim. E Você ser um agente que ia ajudar a transformar, né? Você trazer as é, coisas aqui. e todo mundo conversando, as coisas acontecendo, todo mundo falando, pelo menos na teoria, dos mesmos conceitos que a gente via lá fora, né? Porque Uhum. eu lembro quando eu trabalhava na Arcades antes de ir para o mestrado, a gente às vezes tinha reunião vinha o pessoal gringo, né, da Arcades, Uhum. Estados Unidos, principalmente para falar com a gente. Cara, era tudo muito diferente, né? A maneira como eles olhavam um dado de uma remediação, por Uhum. exemplo, de uma investigação. Então eles mostravam coisas que no Brasil não tinha. Sim, Né, sim. o MIP lá é muito antigo, né? O Vertical Aquifer Profile já é uma prática que era muito antiga e no Brasil tudo era meio que novidade. E a Uhum. gente nunca tinha feito, nunca tinha visto, não sabia nem por onde começar. Aham. E aí você volta e as coisas estão mais consolidadas, é legal pra caramba. Eu acho Sim, que coube a nós somente fazer essa parte de argumentação com o cliente, né? sim, Os sim. prós e o contra, diferentes abordagens e esse processo de convencimento coube a nós. Mas foi legal. Por isso que eu acho que a ESA, o Senac, o próprio a iniciativa do seu podcast, eu acho que dá aos praticantes do mercado o que a pós do Senac me deu quando eu Uhum. estava começando, né? Uma perspectiva mais ampla do mercado, Sim, né? Acho que permite a gente sair do nosso dia a dia e olhar, não, isso que eu estou fazendo faz parte é uma pequena engrenagem de uma roda maior sim. que gera um benefício para a sociedade de uma maneira mais ampla, assim, E né? tem Eu um acho que outro isso que é jeito de legal. fazer essa engrenagem, né? Dá para colocar uns dentinhos a mais aqui para ela girar melhor. Tá? Exatamente, exatamente, exatamente. E daí, quando você voltou, você foi direto pro Rio de Janeiro? Você tá no Rio de Janeiro ainda ou você tá em São Paulo, tá no Rio? Como é que você Não, eu tá? tô no Rio. Aí Ah, eu voltei do Canadá, né? Aí tinha opção em São Paulo, tinha opção no Rio, mas eu queria também mudar um pouco de ar, né? Eu não queria, depois de 2 anos fora, voltar para o mesmo prédio, sentar naquela mesma cadeira. Então eu achei que mudando para o Rio seria uma boa oportunidade. E aí vim para o Rio, né? E aqui fiquei. Aí tô aqui. Aí as coisas evoluíram, né, Marcão? Hoje eu tenho projetos não só no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, Rio Grande do Sul, cidades do interior de São Paulo, cidades do interior do Rio. Então, fizemos alguns trabalhos na América Latina. Então, acho que essas fronteiras físicas foram sendo sim, quebradas, sim, né? sim, sim. Mas, basicamente, a minha equipe de trabalho, né, está aqui no Rio, mas a gente tem projetos mais afora, assim. E do isótopo, né, que foi seu trabalho lá no mestrado, explica em poucas palavras o que é aquele porcentagem de 1000 ali, né, 1% 1000, e por que o sinal é negativo. É enriquecido, mas é sinal negativo. Putz, que confusão dos diabos. Como é que é isso aí, Camilo? É assim, geralmente que os isótopos, vamos pensar, se você pensar no oxigênio, né? Você pega o oxigênio e coloca dentro de uma jarra, Uhum. algumas moléculas de oxigênio são formadas por um átomo de oxigênio um pouco mais pesado. E essa diferença de massa que tem naquela molécula estabelece uma série de padrões de reação, né? Então imagina, se você tem um elemento um pouquinho mais pesado, Uhum. você degradar ele demora um pouco mais tempo, para você quebrar ele é um pouco mais difícil. Então, quando você está numa reação, por exemplo, a água ou que está mudando para a fase de vapor. É. Se você tem a molécula formada por átomos mais leves, eles volatilizam de uma maneira mais fácil, que é mais Uhum. fácil você pegar ele e jogar para cima, né? Uhum. Falando em termos leigos. Então, à medida que essa partição, essa vaporização vai ocorrendo, o que fica na bacia de água são moléculas de água com
átomos mais pesados. Então ela fica enriquecida de átomo mais pesado, e o vapor ele fica depreciado de átomos mais pesados. Então, depende de cada elemento, né? Por exemplo, na degradação dos clorados, né? Você pega o cloro, que também tem o cloro 37, que é um pouco mais pesado, é mais difícil você degradar esse PCE com esse átomo mais pesado. Então, à medida que as cadeias vão ocorrendo, né? O que vai ficando para trás de PCA não degradado, ele vai ficando enriquecido em cloro mais pesado. Isso te dá uma assinatura. E os compostos que vão se formando, eles vão ficando também mais depreciados, porque o que está pesado não reagiu. Certo. Então, assim, depende do mecanismo de reação que você está olhando, você consegue prever se o seu produto, se o seu reagente vai ficar mais enriquecido ou se o seu produto vai ficar mais depreciado. E aí você consegue entender o que está acontecendo, estabelecer padrões, né? Então, e aí é legal que isótopos aplicam em tudo, assim, é uma coisa muito, muito legal, assim. Na minha pesquisa, eu trabalhei com isótopos de nitrogênio. Certo. E, na verdade, com isótopos de nitrogênio na molécula de nitrato. E aí eu usei tritium também, que é uma assinatura desde o teste das bombas atômicas, né? Que você consegue ainda perceber o tritium. E aí o tritium foi uma parada muito legal na pesquisa, que a gente achava, num determinado local de amostragem que a gente fez, que era uma amostragem de multilevel, né? A gente usou aquele West Bay, que são várias portas por faturado. Então era um poço que eu tinha 35 pontos de amostragem vertical, então uma resolução vertical muito grande. E aí a gente pegava tritium nas camadas mais profundas do aquífero. Caramba. Então mostrava que aquela água que está caindo da chuva, que é uma água mais nova, enriquecida em tritium, porque o tritium está na atmosfera. Quando a água precipita, ela absorve esse tritium e cai como forma de chuva. Então a água subterrânea tem uma assinatura de tritium também. E essa água com uma assinatura enriquecida de tritium, eu pegava ela lá embaixo também, a 80 metros de profundidade. Então, assim, como é que aquela água chegava tão rápido se no meio não tinha nada? Pois é. E aí, olhando a geologia, esse perfil estava fraturado. E aí, onde eu pegava tritium, eu pegava também nitrato com a mesma assinatura da superfície. Então, tem uma ligação ali. Essa fratura vertical que tinha ali, tinha uma comunicação, um fluxo vertical dos aquíferos ali, que explicava por que lá embaixo eu pegava tritium, pegava nitrato, e por que o poço ajusante pegava nitrato também, sabe? Então, foi um projeto que era com a prefeitura de Guelph. E existia uma discussão que os agricultores não queriam ser responsabilizados pelos usos de fertilizantes afetando o poço de abastecimento da cidade. E aí a pesquisa disse que tem uma relação, que você aplica ali nos 10 metros, vai chegar lá em 80 metros, vai para o poço. Então, isótopos te dá uma resposta muito boa de origem de contaminação, se é a mesma pluma, se não é a mesma pluma, mas eu ainda não tive chance de usar, infelizmente. Tomara que venha logo essa história aí. Eu sempre que eu posso, eu tô tentando dar uma empurrada aí, vamos ver se eu consigo. Legal. Pô, Camilo, você apresentou um trabalho recentemente na conferência da ESAS, né? Conta pra gente o que era esse trabalho, como é que foi desenvolvido e o que consiste mais ou menos aí. Esse trabalho, Marco, é uma planta de produção de óleos lubrificantes que a gente herdou o caso de uma outra consultoria. E aí o cliente basicamente ele queria avançar, ele já estava com um sistema de pump and treat nesse site há mais de 20 anos. Vixe. E ele queria mudar, ele queria uma coisa mais assertiva, e aí a gente falou assim, não, tudo bem, eu acho que a gente pode melhorar a parte de remediação, mas a gente precisa dar uma olhada na investigação, porque eram poços, era uma área de tancagem e eram poços muito rasos, de 2 metros, assim, e aí eu olhava aquele tanque, olhava o poço do lado, e dava pouca fase livre nesses poços, e aí tinha histórico de acidente, de vazamento, eu falei assim, acho que tem alguma coisa errada, porque nos poços não aparece nada, né, e eu tinha a impressão que poderia estar mais embaixo, a contaminação ou não mapeada, aí fizemos a investigação com o OIP, HPT. Mas peraí, antes disso, o cara topou, porque às vezes o cara fala, não, meu, já tô remediando, você vai querer cavocar aqui pra achar coisa diferente, quer estudar o meu caso aqui e tal, como é que você convenceu? Eles toparam porque
na verdade, assim, a gente fez uma análise de custo a longo prazo. Eu falei assim, olha, se você continuar nessa linha, você vai ficar aí 50 anos, não vai gastar, não vai resolver, vai gastar uma bala. Então a gente propôs fazer uma investigação, e aí foi legal que o cliente falou para mim assim, mas Camilo, eu já tenho 60 postos nessa área, é uma área relativamente pequena, o que tem lá não dá para vocês avaliarem? E aí eu meio que me comprometi, então a gente vai investigar, mas não vai instalar nenhum poço. No máximo a gente vai reinstalar alguns que não tiverem bons lá e tal. E aí fizemos eles toparam, né? Fizemos a investigação com OIPA, HVT, assim, achamos bastante coisa, um perfil de distribuição que ia até 3 metros de profundidade, coisa que os poços não pegavam, né? Camadas que a seção flutuante não estava no mesmo local. Aí o cliente, fizemos tudo isso, aí fizemos todo aquele modelo conceitual 3D, uma coisa interativa, o cliente... Ele é um cara técnico, mas ele tem as lideranças locais da planta, né, que não são técnicos. E é o próprio órgão, até para a gente explicar tudo isso. Então, todo esse modelo 3D interativo que a gente fez, a gente conseguiu explicar muito bem por que varia o nível por que varia a espessura de fase livre nos poços. A gente fez um monitoramento de um bom tempo. E a gente disse quais postos, por que alguns postos mostram mais e outros menos. Então a gente conseguiu dar uma contextualizada bastante boa para ele, né? De como era a geologia, como a geologia estava influenciando a distribuição da fase livre verticalmente e como que isso era evidenciado nos postos, né? E foi bastante produtivo, assim. A gente achou também, fez todo um trabalho de mapeamento de fonte, tubulações enterradas. A gente mostrou como é que essas tubulações estavam relacionadas, essas estruturas enterradas, né? Tubulações, fosso de manobra, plataformas de carregamento, como que aquilo tudo estava relacionado com o mapa dos impactos, né? Por que aquele ponto tinha, aqueles outros pontos não tinham. Então, acho que ficou ficou bem detalhado para o cliente, ele conseguiu entender, e aí isso permitiu a gente avançar. Fizemos um teste piloto agora em janeiro, então a gente está avançando para a parte de remediação e não instalamos nenhum poço, Marcão. Tá bom que tem lá para a gente monitorar, tá bom. Assim. Já basta, né? Já sobra. Já tá de bom tamanho, Vocês usaram o OIP com HPT nesse trabalho? Usamos o OIP com HPT. Você não quis usar o Volt ou por algum motivo não estava disponível, sei lá? Não estava, eu tinha falado com meu amigo Marco Pedi, ele estava recalibrando a máquina, estava com problema de receber gás, aí a gente não conseguiu viabilizar. Mas eu trabalhei já com o Volt também em outros projetos. Teve um inclusive, que eu apresentei no Batelli do ano passado, que foi muito legal. A gente conseguiu ver a diferença de produtos com o Volt, né? Qual era um produto degradado, qual era um produto novo. E isso alertou um monte de coisa dentro do cliente sobre processos que ainda não estavam ocorrendo de uma maneira adequada, né? Vazamentos novos, produtos diferentes. A gente conseguiu dizer para o órgão, olha, isso aqui você tem um problema, aqui é outro tipo de problema. Então, o VoIP o Volt nesse projeto foi muito interessante, que a gente conseguiu distinguir bem, assim, sabe? Tanto em questão de degradação de composto, como áreas que alterou a assinatura do Volt por ser área de recarga, presença de oxigênio. Caramba. Então, foi bem legal, né? Inclusive, deu para apresentar no Batelli. Foi bacana, foi bem legal, assim. Eu acho que eu gosto, as duas ferramentas são muito boas, Marcão. Acho que o OIP te dá a vantagem de fazer com o HPT junto, né? Sim. É uma ferramenta um pouco mais simples, que te dá um resultado mais binário, mas você consegue ver também, eu acho que isso que é legal, você vê a contaminação ali, né? O nível de saturação do meio e tal. Mas, por outro lado, o Volt, ele te dá uma gama de informação que, se você conseguir olhar com cuidado, você tira muita informação dali, sabe? Muita mesmo. Então, é bem bacana, só que é um pouquinho mais complexo, né? Assim, eu sempre, quando uso o Volt, eu dou uma ligadinha pro Randy lá, peço para ele dar uma olhada nos dados, troco umas figurinhas com ele. Embora, se o Marco Pérez estiver no campo, ele já dá uma tremenda aula também, né? Tá, o Marcão, às vezes eu tô no campo lá, eu ligo para ele, Marcão, tá acontecendo isso aqui. Gente boa, uma figura, gente boa demais. Demais. E vocês, nesse caso, fizeram
ensaios de transmissividade também nos postos que estavam lá, ou não foi necessário? Fizemos, Não, Marcão. é, Eu confesso para você que eu já tentei fazer esse ensaio de transmissividade em vários dos meus projetos, cara. Só que eu acho que quando eu estava lá no Batelli, eu estava até discutindo isso com o pessoal da Arcades, é, né? Porque eu falei para ele, cara, aqueles modelos, aquela planilha da API, uhum, alguns modelos que a Arcades fez, eu nunca consegui encaixar numa curva no Brasil boa. Eu acho por dois motivos. Eu acho que nos meus projetos é um óleo um pouco mais pesado, sim, menos móvel, né? Então eu sim, acho que a fluidez dele não encaixa muito bem nas curvas, então teria que fazer um ajuste. Eu acho que o nosso solo também, por ele ter mais matéria orgânica, eu acho que isso dá uma sim, influenciada. Uma coisa que a gente estava discutindo muito lá também com o pessoal da Arcades, né? Que parece que às vezes é bobeira, mas não, né? Todas essas planilhas que tem para a gente fazer os ensaios de transmissividade, elas são feitas com medidas em pés. Quando você transforma para metro, a margem, o erro fica muito sim. grande dos números. Então tem que fazer uma correção, tal. Então eu já consegui fazer alguns ajustes, já gerei alguns dados de transmissividade, mas eu não confio muito neles, assim. Sim. Se eu tivesse, eu já vi casos no Brasil que utilizaram a transmissividade, eu acho que é um conceito extremamente importante, mas eram fase livres um pouco mais móveis, era fase Uhum. livre de benzeno, Uhum. diesel, gasolina, né? Aquele óleo lubrificante degradado, Sim, viscoso, sim. eu acho que isso É, demandaria uma correção a mais nas fórmulas lá, que acho que foge um pouco da minha capacidade matemática eu para acho fazer. que também nesse caso, né, com tudo isso que você falou, dá para perceber que é muito pouco, a transmissividade é muito pequena, né? É muito E é pequeno. tão pequena que o erro acumulado ali é maior do que o valor que dá, né? Não, eu lembro que teve um caso que a gente, inclusive, instalou o sistema, foi um MPE que a gente instalou, né? Foi um primeiro caso que eu apliquei o Vost, e aí a gente fez um teste piloto. Só que antes de fazer o teste piloto, eu fiz o ensaio de transmissividade. Uhum. Instalei o posto de extração tinha fase livre bem assim, e aí o ensaio de transmissividade não me deu uma transmissividade boa, né? É, Aí eu já falei, putz, não vai dar certo esse teste, não vou conseguir recuperar esse óleo. Eu comecei a ficar preocupado, mas rodamos o teste. A hora que eu rodei o teste, Marcão, tiramos 1.200 litros de fase livre em 24 horas. uhum. Veio fase livre pra cacete. Então, eu acho que é mais uma questão. O número que a fórmula te dá ali, eu acho que ele pode ser um guia, mas eu acho que ele não deve ser um guia definitivo, sabe? Certo, certo. Tem muito erro associado ali por conta da natureza do nosso solo, Sim, faixa de temperatura que a gente sim, trabalha. sim. O poço, Então, né? O poço pegando vários estratos diferentes e isso se também. comporta diferente, né? Então eu acho que tem esses impactos aí. Mas eu acho que é um conceito bastante racional Uhum. e bastante interessante de ser utilizado, sabe? Mas eu acho que não deve ser sua única linha de evidência para tomada de decisão, entendeu? Certo. Você apresentou dois trabalhos aqui na conferência, né? Teve esse teve um que tinha geofísica acoplada ou não? Não, então, esse que eu apresentei, que foi o OIP e a geofísica, Ah, que a gente sim, utilizou, isso. e teve outros Ah, que tá. eram Para projetos mapear meus. tá certo. É verdade. E teve outros que são projetos meus, mas aí eu deixei a equipe apresentar, né? O Heitor Gardenal apresentou de alta resolução, que a Sim, gente sim, usou o sim, MIP HPT sim. também. Na ESAS do ano, a primeira ESAS, acho que foi 2019, né? Eu Sim, apresentei um trabalho junto com o Júlio Vilar e o Kinan, que também era para colorados, né? De uso de MIP, HPT, e fluxo de massa, que são os quatro projetos de alta resolução que a gente tem aqui que foram mais emblemáticos assim internamente para a gente, porque possibilitou a gente avançar bastante no processo, sabe? sim. Então foi bem legal, foi bem legal. E quais são os próximos passos aí que você vê na investigação, Camila? Marcão, eu acho que no Brasil, eu acho que isótopos pode ser uma ferramenta que está ficando mais barato e eu Uhum. acho que ela vai ser mais utilizada, não somente para ver plumas, né, similaridades entre plumas, mas também para embasar processo de biodegradação, atenuação natural. Sim. Eu acho que à medida que os custos analíticos
e os procedimentos analíticos estão passando a ser feitos no Brasil, né? Eu acho que essa ferramenta ela vai ficar cada vez mais frequente para a gente. E aí eu acho que o Brasil, uma questão que vai demandar muito ainda discussão para a gente, e eu acho que a maioria dos casos vai se ver nessa discussão, é a questão dos vapores. Eu acho que tem toda já uma discussão com o CETESB sobre fatores de atenuação, se é uma postura muito conservadora, se não é. E no frigir dos ovos, Marcão, se a gente parar para analisar, acho que 90% dos nossos casos, a discussão final fica concentrada nos vapor, né? E aí, a gente tem clientes lá de outros países que eles não entendem muitas vezes esse conservadorismo, eles querem atacar a questão de uma maneira um pouco mais detalhista, específica da sua área. Então, eu acho que isso é uma discussão que vai evoluir para o nosso mercado. E eu acho que é positivo, eu acho que tem que evoluir, né? Inclusive nas questões de alta resolução para vapores, né? A gente tem o Paulo fazendo aquela medição contínua, né? Eu acho que a Arcadis também está propondo algumas sensores, alguns pontos de medida para ter valores contínuos. A gente está usando isso num projeto nosso. Legal. Então eu acho que vai ter bastante evolução nisso, né? E aí, obviamente, Marcão, tem toda aquela temática do PFAS, contaminantes emergentes, que eu acho que o mundo inteiro está discutindo isso. Inclusive, só um parênteses aí na nossa conversa, quando eu estava voltando no Batelli, eu estava no aeroporto, encontrei um colega da Arcadis, e a gente estava falando sobre PFAS, e ele me disse que PFAS está na chuva, na Califórnia. Sim. Então, assim, na água da chuva já tem, então tem PFAS em tudo quanto é lugar. Sim. Então, eu acho que vai ser uma discussão com o Brasil também, mas eu não sei o tanto que isso vai ser ainda, em curto prazo, uma demanda legal, né? Porque eu acho que o Brasil ainda tem outros problemas, né, Marcão? A gente tem vazamento de esgoto na água subterrânea, a gente tem um monte de coisa que talvez, não sei se vai ser... São maiores, acho que a discussão, né? Eu acho que a discussão de PFAS vai estar presente, mas talvez a prática de mercado não vai estar tão presente assim, né? Talvez uma legislação aqui, um procedimento ali e tal. Agora, pensando no futuro, Marcão, eu acho que essa questão, que isso é um devaneio meu, né, Marcão? Que essa questão aí de carro elétrico, eu acho que tem muito posto de gasolina por aí que vai demandar revisitar a investigação com abordagem de alta resolução, pensando que são áreas que podem se transformar em prédios, lojas, né? Então, eu prevejo uma mudança de uso nesses postos aí nos próximos, 20 anos, que talvez demandem uma revisitação na fase de investigação, né? E os Acho que tem muita coisa escondida. Acho que tem muita coisa escondida na Mercão. Nossa Senhora. E os que já foram, o que acontece? Não, tem que voltar lá e investigar, né? Eu acho que enquanto tá um posto de gasolina que as coisas estão escondidas, eu acho que ainda tá debaixo dos panos, né? Não, eu fico preocupado com muitos postos de gasolina já foram, tiveram sua mudança de uso aprovada, né? Com as investigações convencionais, que não é do jeito que você falou no seu trabalho ali, né? Que nós estamos conversando aqui. Então foi feito daquele jeito que Deus quiser. E os prédios foram construídos. Aí já tem prédio, né? E aí é um problemão. Eu lembro que eu tive um caso em São Paulo, Marcão, que era um prédio, que antes de ser prédio era um posto de gasolina, e aparecia Faz Livre na caixa de água do prédio, que era uma caixa que ficava no estacionamento, era uma caixa meio que subterrânea. E aparecia diesel, óleo dentro da caixa do prédio, aí o prédio tinha que ter caminhão-pipa. Nossa. E aí, imagina, era um posto de gasolina de um prédio, do lado de um prédio já tem outro prédio. Sim. É muito complicado, aí... Nossa Senhora, pois é, e perigoso, né, porque indo diesel para a caixa d'água pode estar indo para qualquer lugar, né, de repente o negócio... Não, exatamente, era um problema muito grande que o prédio tinha toda uma estrutura de água que foi desativada e tinha que ficar sendo abastecida por caminhão-pipa, tiveram que construir outra caixa, né, então perderam a área do prédio para fazer a caixa, enfim... Foi uma bagunça. Isso há uns 10 anos atrás. Ainda deve ter muitos casos desses, né? Ainda mais porque esses processos são muito rápidos, né, Marcão? O pessoal quer redesenvolver, quer construir e vai que vai. Sim.
Como você vê a importância do gerenciamento de áreas contaminadas, assim, no sentido ambiental? Você viu no Canadá, né, como é que eles tratam as coisas, principalmente por causa da água, mas dentro das questões ambientais, como você vê a importância? O gerenciamento de áreas contaminadas é muito importante, é mais ou menos importante? Não, eu acho que no nosso contexto, Marcão, você pensar em São Paulo, Rio, eu acho que a grande importância é você trazer, né, incorporar novamente áreas da cidade que estavam degradadas e você transformar aquilo, seja num condomínio, seja num parque. Então você pega aquela área que estava abandonada e você reintroduz para o uso da população. Acho que isso é um benefício, dos benefícios mais imediatos que a gente vê. E obviamente tem outros benefícios que às vezes a gente não mapeia, né, Marcão? Por Sim. mais que a gente remedie para vapor de intrusão, a pluma está indo embora. Exato, Lá para exato. frente chega em outro lugar, Sim. né? Então, e no Rio de Janeiro, por exemplo, isso é uma questão muito, muito problemática, porque às vezes você não consegue investigar a frente de pluma porque ela está indo para uma comunidade, uma área de risco, que você não consegue acesso, e aí em áreas de comunidade assim, você não tem controle nenhum sobre o uso da água. Sim, A pessoa sim. pode ter um poço lá e tá usando, Pois é, e você não tem pois é. controle nenhum. Então, eu acho que isso entra um pouquinho no contexto que a gente fala, né, quando tem questões novas aí mundiais, o PFAS, mas acho que o Brasil ainda tem questões regulatórias Sim, sim. e questões de urbanismo, de organização do uso do solo, que a gente ainda precisa fazer uma lição de casa, né? Sim. Mas eu trabalhei em projetos em São Paulo, que era uma fábrica. Hoje eu passei lá uns 2 meses atrás, que eu não estava em São Paulo, virou um condomínio. Então, aquilo para o bairro já tira toda aquela impressão daquela área abandonada, Sim. trazendo áreas degradadas de volta para o ambiente urbano de uma maneira planejada, de uma maneira que integra o ambiente urbano. Eu acho que é o benefício mais imediato, né? E São Paulo é uma cidade que carece de espaços planejados, de verde, Sim. né? Então, tem aquele parque, um exemplo emblemático que a gente falava na pós, aquele parque em frente à CETESB lá, que eu esqueci o nome. Vitor Tivita. Isso. Aquilo ali, imagina, você passava naquela rua, era uma coisa Sim. horrível, degradada. Agora você tem um espaço que você tem eventos, as pessoas vão, desfrutam de maneira segura do espaço. Sim. Então eu acho que isso traz muito valor para a cidade e para a qualidade de vida das pessoas, né? Ninguém gosta de olhar pela janela e ver um brownfield, né, destruído lá. Então acho que é isso o grande benefício. E eu acho que também, Marcão, o Brasil vai chegar um dia que a gente vai necessitar mais de água subterrânea. Acho que a água subterrânea no Brasil ainda é uma questão um pouco invisível, né? Sim. Tem um trabalho bastante legal lá do Everton, que ele fez um Waterloo também. Ele foi um professor lá em Waterloo, uma pessoa que eu gosto bastante, apesar de não estar muito próximo, né? Não ser muito próximo. Mas ele tem um trabalho junto do John Cherry para trazer visibilidade para a água subterrânea, que eu acho um trabalho importantíssimo. É um belo trabalho. Botar a água subterrânea em discussão, né? Eu acho que a gente negligencia muito a água subterrânea em alguns casos. E aí, se a gente não tomar cuidado, quando a gente precisar usar, já vai estar desperdiçado, né? Então, essa é a questão. Legal. Camilo, agora eu fiz um monte de perguntas, você pode me fazer uma pergunta aí que seja fácil, não venha com isótopo, nada difícil. Não, mas eu acho que eu tive um chefe uma vez, eu fazia uma pergunta para ele virava para mim assim, reverto-lhe a pergunta. Então, com base aí, porque você é um cara que está bastante inserido no mercado, né, e principalmente com os novos alunos aí do Senac, do seu curso, você tem histórias fenomenais nesse podcast que você já escutou, já presenciou. Qual que é a sua visão do gerenciamento de área contaminada no Brasil? Você acha qual é o norte que a gente está seguindo? Ou a gente está indo para o sul, não sei. Nosso norte ao sul, né, como dizem os latinos. Bom, como gerenciamento, como ciência, né, o gerenciamento de áreas contaminadas está evoluindo bastante no Brasil, bastante mesmo, né? No Brasil todo, os órgãos ambientais de outros estados estão se desenvolvendo, estão frequentando os cursos, estão promovendo eventos em vários lugares do Brasil. Pessoas têm me falado que Minas Gerais, por exemplo, tem incrementado bastante esse estudo de áreas contaminadas, principalmente áreas de mineração, estados do norte, Bahia, né, com polo petroquímico,
Rio de Janeiro, então todos os estados do Sul, também Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, desenvolvendo normativas próprias. Então, eu acho que o gerenciamento de áreas contaminadas está evoluindo no Brasil todo. Estão chegando novas tecnologias, se estão chegando novas tecnologias é porque elas estão sendo usadas. Então está tendo uma demanda por isso, né? Grandes contratantes, grandes empresas multinacionais e nacionais, como a Petrobras, por exemplo, pessoas de dentro da Petrobras também estão estudando e estão fazendo contratações muito melhores do que eram feitas há 10 anos atrás, né? Então isso gera um movimento no mercado importante. Então acho que isso está crescendo como ciência, né? Tá crescendo bastante, sim. Não, eu acho que você falou um ponto bastante interessante, né? Que é a questão das outras agências reguladoras. Porque, na minha perspectiva, Marcão, uma grande força motriz do mercado são as agências reguladoras. Sim, porque elas que demandam o trabalho, né? Se elas não mandarem, ninguém faz. E a gente tem alguns casos no Sul, por exemplo, que o órgão é bastante atuante, de resposta bastante rápida. No Rio, as coisas têm evoluído bastante também, tem bastante gente séria aqui nos órgãos reguladores do Rio, que estão empenhados, focados em fazer a coisa dar certo. E eu acho que, e é legal que as agências estão, e eu acho que a ESAS tem um papel importante nisso, elas estão evoluindo de uma maneira meio que padronizada, não tem ninguém fazendo coisas muito fora da curva, sim, assim, sabe? Sim. Como a gente via antigamente. Então eu acho que isso é bastante interessante para o mercado, né? Eu acho que traz, além de uma segurança técnica para os trabalhos ocorrerem em escala nacional, mas uma segurança jurídica também, até para os clientes de fora entender como é que os processos ocorrem no Brasil, né? Sim. Então eu acho que isso tem sido uma evolução bastante boa, Marcão, bastante interessante sobre isso. Bom, é isso, Camilo, da gravação. Nós vamos parar aqui, depois a gente vai fazer umas fofocas, mas aí nós não vamos mostrar para o público. Legal. Mas... pessoal, desculpa, Marcão, eu tô meio gripado, tô meio fanho aí, deve ter... não, tranquilo. Mas tá tranquilo, tô meio gripadinho aí. Ainda bem que não vai mostrar a nossa cara aí, né, só... Isso ia exigir uma preparação adicional, né, Marcão? Isso mesmo. Bom, é isso, Camilo. Agradeço, então, a sua participação, as suas explicações aqui. E agora o podcast é seu. Pode falar o que você quiser aí. Fique à vontade. Não, eu só tenho a agradecer, Marcão. Eu acho que, como sempre, com você é sempre um bate-papo muito gostoso, né? Então, agradeço imensamente a oportunidade. Eu acho que é legal, assim, ter ambientes descontraídos, né, e que a gente possa falar da nossa profissão, que é o que move, né, da nossa paixão pelo exercício da profissão. E eu acho que o seu podcast tem uma função muito boa. Ele coloca a gente em contato com profissionais do mercado, né? Nem que seja um contato virtual, mas você consegue entrar em contato com as perspectivas de outros profissionais que você só escuta falar, ou você sabe que está atuando, fazendo coisas interessantes. Então, eu sou fanzaço, né? Já falei. Legal. Agradeço mesmo. Legal. Pô, obrigado então, Camila. Show, Marcão. Obrigadão, cara. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Como vocês viram, o Camilo deu uma belíssima aula pra gente. E eu queria aqui retomar alguns poucos pontos para tentar deixar mais claras ainda, né, algumas questões que ele abordou. Bom, primeiro, a Universidade de Waterloo foi por muitos anos, e ainda é, né, a meca da chamada hidrogeologia de contaminação. Praticamente tudo que a gente sabe e aplica hoje de investigação e remediação veio de lá, dos pesquisadores e pesquisadoras famosos que trabalharam lá. Esse pessoal também formou uma porção de gente que veio de volta aqui para o Brasil trazendo essas ideias, esse modo de pensar, que foi moldando o nosso pensamento sobre a investigação e remediação aqui no Brasil. Outro ponto interessante que ele trouxe é que no Canadá e nos Estados Unidos se consome água subterrânea dos aquíferos livres. Portanto, a preocupação com esses aquíferos lá é muito maior do que a que temos aqui no Brasil. Aqui a gente consome basicamente água superficial, né, que vem dos corpos d'água, ou de aquíferos mais profundos. Em tese, esses aquíferos mais profundos não têm muita conexão com o aquífero livre, o aquífero poroso, aqui que está ligado aos poros do solo.
mais superficiais, e onde está a grande contaminação de solo e água subterrânea. Então o modo de encarar a contaminação lá é diferente do modo de encarar a contaminação aqui. Sobre os isótopos, né? Isótopos, isso é um tema complexo, mas ficou aqui bem explicadinho pelo caminho. Isótopo, para quem não se recorda, é um átomo de determinado elemento químico que possui o mesmo número atômico, e ter o mesmo número atômico significa que ele tem o mesmo número de prótons, consequentemente o mesmo número de elétrons. Então muitas propriedades dele, eletronegatividade, raio atômico e tal, é mais ou menos fixo. A única coisa que muda nesse isótopo é o número de massa. E se ele tem o mesmo número atômico com um número de massa diferente, significa que ele tem mais nêutrons. Um dos exemplos aí, um exemplo que ele falou aqui pra gente é o trítio. Trítio é um átomo de hidrogênio. O hidrogênio, a gente sabe, tem um número atômico 1, portanto, ele tem um próton e um elétron, mas a massa dele, do trítio, a massa dele é 3. Portanto, ele tem 2 nêutrons. Tá? O hidrogênio mais comum, né, o hidrogênio 1, ele tem um próton e um elétron, ele não tem nenhum nêutron, então a massa atômica do hidrogênio mais comum é 1. No caso do trítio, a massa atômica é 3, tá? Porque ele tem 2 nêutrons. Há também outro isótopo do hidrogênio que chama deutério, é um hidrogênio com massa 2, ou seja, ele tem um próton e um nêutron além do elétron. Né? Uma análise isotópica é muito usada para verificar se ocorre, por exemplo, a degradação do PCE. Se estiver ocorrendo a degradação, o PCE ele fica mais enriquecido, ou seja, ele fica com uma proporção maior que a original dos isótopos mais pesados de cloro, o cloro 37, e do carbono, que seria o carbono 13. Então, em relação ao PCE recém-fabricado, o PCE recém-fabricado tem uma proporção de cloro 37 e de carbono 13, uma proporção menor. Com a degradação, o que é degradado é o PCE, que tem o cloro 35 e o carbono 12. Então, o cloro 35 e o carbono 12, o PCE que tem o cloro 35 e o carbono 12, são degradados mais rapidamente. E vão ficando as moléculas do PCE que tem o cloro 37 e o carbono 13. Então, o isótopo 37, o cloro 37, por exemplo, vai ficando enriquecido no PCE que está na contaminação conforme vai ocorrendo a degradação. Se ele realmente estiver enriquecido, é uma linha de evidência para dizer que o PCE está sendo sim degradado, tanto o cloro, né, quanto o carbono. Então se faz essa análise do cloro e do carbono. Por outro lado, o TCE que está sendo formado, para você saber se ele veio da degradação do PCE ou se ele é um TCE que foi derramado lá, o TCE formado da degradação do PCE, ele é empobrecido nesses isótopos. Né? Então, o TCE formado pela degradação do PCE, ele é formado principalmente por cloro 35 e carbono 12. Já o TCE fabricado, ele tem uma proporção maior do cloro 37 e do carbono 13. Então, você consegue ver esse tipo de assinatura isotópica. E é isso que o pessoal trabalha, né, com as análises isotópicas. É dessa forma que se trabalha. Não sei se eu expliquei, eu consegui esclarecer ou se eu compliquei ainda mais, mas enfim, qualquer dúvida vocês me perguntam, ou melhor ainda, pergunta direto para o Camilo, que ele manja bastante. E por último, eu queria falar da diferença do OIP para o VOST. Já falamos um pouco disso em outros episódios, mas vale a pena a gente reiterar aqui. Ambas as ferramentas são ótimas para a identificação de ELNEPO em fase líquida emissível. Elas não vão detectar a pluma de fase dissolvida de alguma coisa. Essas duas ferramentas vão detectar somente o ELNEPO e somente entre aspas aqui, né? Detectar o ELNEPO é a grande missão aí de uma investigação nesse tipo de site. As duas, o OIP e o VOST, as duas ferramentas, né? O OIP e o VOST são chamadas de ferramentas de alta resolução, querendo dizer que são ferramentas de aquisição de dados em tempo real, porque elas fazem exatamente isso, adquirem dados em escala de detalhe em tempo real lá no campo. A diferença básica é que o OIP funciona com uma lâmpada de luz UV, de LED, né? Um LED de luz ultravioleta, e uma câmera. Essa câmera captura o brilho que um hidrocarboneto emite quando esse hidrocarboneto é irradiado por uma radiação ultravioleta. Então o LED de ultravioleta irradia o solo. Se o solo estiver contaminado por hidrocarboneto, o hidrocarboneto brilha de volta e esse brilho é capturado pela câmera. E essa câmera captura o brilho e um software em superfície interpreta esse brilho captado pela câmera, dizendo se brilhou ou se não brilhou e quanto % da área capturada pela câmera apresentou o tal brilho. Então é isso que ele faz. Brilhou ou não brilhou e quanto ali brilhou, né? Quanto, não qual a intensidade do brilho, mas qual é a área da câmera que brilhou. Já o VOST emite a radiação ultravioleta não por um LED, mas por meio de indução por laser. É um processo mais sofisticado que usa um gás para emitir essa radiação ultravioleta.
E aí a captação, o grande segredo é esse, a captação do brilho do hidrocarboneto, o brilho que o hidrocarboneto brilha de volta, né, ao receber essa energia de ultravioleta, a captação desse brilho é feita por 3 sensores. Cada sensor capta um comprimento de onda diferente que permite identificar não só se brilhou ou não, mas qual a intensidade desse brilho e em qual comprimento de onda ocorreu esse brilho do hidrocarboneto. Essa interpretação desses comprimentos de onda permite que a gente qualifique o tipo de ELNEPO que está presente e possa estimar a sua saturação. Isso é uma belíssima vantagem do VOST. Porém, o OIP tem vantagens, é claro, né? Tem uma vantagem, como o Camilo falou aqui, de ser mais disponível no Brasil e de poder ser acoplado ao HPT. Então, o ensaio com o OIP vai junto com o ensaio HPT, que dá uma informação preciosa sobre o meio físico. Mas, resumindo, ambas são ferramentas fantásticas, ambas realmente conseguem resolver a questão de encontrar o ELNEPO da mesma forma que uma amostragem de solo bem feita faz. E isso, tanto o OIP, o VOST e a amostragem de solo, é totalmente diferente do método convencional que a gente sempre fez no Brasil, que é instalar poções. E esses poções, que como todo mundo aqui já está cansado de saber, não identifica todo o ELNEPO. Só identifica o ELNEPO que tem a capacidade de se mover para dentro do poço. Ou seja, o poção só pega a fase livre se tiver muito ELNEPO mesmo, e o que gera falsos negativos, né? Ele deixa de detectar ELNEPO importante que está presente no meio. Enfim, foi uma bela conversa, eu agradeço muito ao Camilo por compartilhar com a gente. Espero que ele não tente se aventurar no Saibro de Roland Garros para tentar substituir o Tomás Bellucci e continue conosco aqui no gerenciamento de áreas contaminadas. E agradeço também a atenção de vocês por me ouvirem. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.